bom dia para todo mundo que está ao vivo e bom dia para quem vai assistir essa live gravada posteriormente. Hoje eu sou apresentadora, hein? Chique demais. Chique demais. E não só isso, eu estou com 2 convidados que vieram aqui pessoalmente na Clínica Pulsar para conhecer, e aí eu não podia perder a oportunidade de aproveitar para trazê-los para um bate-papo mais do que especial. Gente, nós vamos falar hoje aqui com o Pedro e com a Ariane sobre saúde, mas saúde sem filtro. A gente quer falar aqui com você sobre a causa das nossas doenças e trazer um novo olhar para a saúde, porque as pessoas hoje estão precisando de confiança e de esperança para viver bem. E eu gostaria que você se apresentasse, pode ser? Vamos lá, abre. Nossa convidada que veio de longe do Paraná, né, gente? Com as mulheres primeiro, né? Gentil. O Pedro é da época que dá rosa para todo mundo. Então vamos lá. Obrigada, Pedro. Abre, se apresenta aqui para o nosso público. Vai lá. Bom, meu nome é Adriane Piapiana Bossa, sou fisioterapeuta de formação acadêmica, trabalho há mais de 7 anos com as práticas integrativas e complementares magnéticas. E hoje, vim lá do Paraná, a gente veio no final de semana para participar de um evento em São Paulo, da Expo Terapêutica, onde eu fui palestrante. Um congresso lindo, diga-se de passagem, participei. Foi mesmo. Bacana. E hoje eu vim aqui para conversar com a Silvana, falar um pouquinho sobre a saúde integrativa, sobre as causas das doenças e tudo aquilo que você quiser perguntar, a gente está aqui para responder. Então, e se não der tempo nessa uma hora, eles respondem depois. Certeza. Então vamos lá. E você, Pedro, se apresenta para a gente. Eu sou amigo da Sil, para começar, né? Amigo de longa data. Sou médico veterinário aqui em Santos, né? Tem um instituto que atende a domicílio. A gente tem um trabalho bem legal, porque a gente atende 24 horas, né? Tem vários exames complementares que a nossa equipe faz em casa. E sou apresentador televisivo também, né? Um programa que eu tenho até antes de ser veterinário formado, né? Eu tenho esse programa e tá completando 7 anos no ar. É um programa de variedades, tá? Todo mundo acha que é um programa de veterinário, né? Você só fala de saúde, mas não, é um programa que fala também de saúde, mas também fala de outros temas bem bacanas. E eu costumo falar que o Pedro, os olhos dele brilham quando fala de saúde. Mas eles são modestos de se apresentar, gente. A Adri, ela tem milhares de alunos, é professora, presidente da Abrabio, ela tem um trabalho lindo e ela realmente olha a saúde, não pela doença, mas ela é incansável na busca de resultados e soluções para a saúde. Ela tem diversos artigos publicados, e o Pedro, gente, o sonho dele é a medicina. Vou contar para vocês. O Pedro é meu paciente, eu sei os segredos dele, todos. O Pedro já teve em transe lá no divã, então a gente sabe tudo da vida dele. E é um menino que eu amo de paixão, é um super profissional. Para você não posso pedir nada. E aí eu tive aula, né, com o apresentador antes, lógico, né? Vamos lá. Gente, obrigada de coração por vocês estarem aqui. Então vamos começar. Aqui, primeira pergunta para os dois. Hoje as pessoas desconhecem a causa das doenças. O que vocês pensam sobre isso? Posso responder? Lógico, sempre você começa. Bora lá então. Puxa vida, quando a gente fala em causa de doenças, a gente tem que pensar em vários aspectos que abordam o ser humano. Olhar a ecologia, o ambiente, onde nós estamos. Porque a causa pode estar dentro de nós, quando a gente fala em sentimentos, emoções, sensações, percepções internas que a gente tem com a nossa mente em relação ao mundo ou a nós mesmos. E também nós temos as causas ambientais, o que vem de fora para dentro, que são os estímulos que a gente recebe. Então, hoje a ciência ela fala muito sobre as causas genéticas e as causas epigenéticas. E eu penso que é muito mais epigenético do que genético, pelo andar da carruagem e tudo que eu venho estudando. E dentro da epigenética, a gente tem aí toda essa parte que a gente tem que olhar do ambiente interno, externo, emocional e espiritual também, no sentido de espiritualidade, como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, as causas das doenças são complexas, mas cada indivíduo deve ser olhado na sua individualidade, para que a gente possa abordar aquilo que lhe falta para estar bem, porque saúde é um contexto hoje que a gente, a própria Organização Mundial da Saúde repara que não é só o estado de não estar doente, mas o estado de estar bem, de se sentir feliz, de ter um acesso à liberdade de expressão, a ter acesso à liberdade de pensamento
para que a pessoa possa conviver com ela mesma e com os demais sem conflito. Eu acho que isso a causa da doença tem que estar relacionada com um desses elementos, a espiritualidade, as emoções, a mente e o biológico, né? Claro que a gente vive dentro do nosso corpo. Bom, Pedro, a gente pode sair tomar café, porque ela já deu uma aula, já acabou aqui. Já resolveu. Vamos lá, Não né? vou falar mais nada. Você entende por que ela é minha professora favorita, que eu não deixo de seguir. Aliás, ela lança um curso, eu brinco com o marido, eu falo assim, Clóvis, me manda um pix que eu já vou pagar antes de lançar o curso. É verdade. É coisa de cadeirinha, é verdade. Foi de catrinha, eu diria que é pouco. Eu brinquei com eles há pouco, nos bastidores, eu falei assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu falei assim, 2 pessoas que eu daria um cheque em branco na minha vida são vocês. Eu vou aceitar. Eu fico muito feliz. Ainda bem que a gente não começa falando de cheque, né, gente? É isso aí, Vamos lá, verdade. Pedro, você. Olha, Diga, eu acho que vou tentar complementar essa resposta, porque uma resposta realmente maravilhosa. Assim, eu acredito que a doença, né, é a falta de saúde em si. Né? As pessoas, elas buscam, né, de certa forma, né, soluções fáceis, sem saber as causas. Então, assim, de certa forma, o que eu vejo muito, né, na medicina veterinária, que é a minha área, né, eu vejo as pessoas, às vezes, dando causas de doenças que nem sabem, né, que nem imaginam. Então ela imagina que é uma coisa e aí já fala, olha, o irmãozinho está com isso porque tal coisa, porque ela associa uma coisa na outra. E nem sempre a associação é verdadeira. Muitas vezes pode até acontecer que a pessoa está certa, mas nem sempre. Então eu acredito que a causa da doença é difícil a gente, de certa forma, diagnosticar com tanta facilidade, né? As pessoas acham que ela sempre, como eu te falei, tem esse mecanismo de, né, olhar algo e falar, então é isso que causou isso, né? Mas nem sempre é isso, porque o ser humano, o animal, ele é muito complexo, né? Como você falou, espiritualidade, né? O bem emocional, físico, tudo isso importa. Então a gente precisa entender, né, a vida daquele ser vivo, daquele ser humano, para poder entender qual é a causa. E eu acredito que a medicina hoje em dia, né, isso eu digo, né, a medicina em geral, né, a gente está muito acostumado, né, em tentar fazer o que é mais fácil, o que é mais prático. E nem sempre, né, na maioria das vezes o mais prático, o mais fácil, né, não vai resolver, né, aquela demanda, né, ou vai, né, tratar os sintomas daquela demanda. Né, vai começar... E a gente enxuga gelo. Enxuga gelo o tempo todo. Então, assim, de vez de querer, né, mudar a alimentação, né, para aquele animalzinho melhorar a diabetes, não, vamos usar remédio, né, vamos ficar com esse paciente a vida toda. Então, eu acredito que tratar a causa é muito importante, porque quando você trata a fonte do problema, você resolve tudo, né? Agora, quando você trata os sintomas, você enxuga gelo, como você falou muito bem, e não resolve nada. O difícil hoje é a gente tratar a causa, né, gente? Mas, aliás, eu vou falar para você que tem profissionais para poder tratar. Você sabia que tem profissionais hoje que eu penso que são de outro planeta? Tem uma visão raio-x que olha e fala assim, você tem tal coisa, o pet tem tal coisa. Só olhando, eu falei, gente, vamos lá, né? Como assim? Fica aí. Júlia está assessorando a gente nos bastidores, se tiver perguntinha, manda pra gente. Júlia, a gente está longe do celular, então não dá para assinar, mandar um oi, mas mandem as suas perguntas. Já tem uma. Pode Já ter. tem uma. Então fala, ó, Júlia aí, ativa. Falei. O Evandro está perguntando o que é gourmand e se está sendo considerado uma doença pelo INSS. Já respondemos, já está. Inclusive, depois eu vou dar aqui, ó. Hoje eu vou fugir, eu vou deixar aqui a área responder e vou falar uma coisa, mudou a lei, gente. Para os empresários, o governo, porque ele pode cobrar das empresas, quando uma pessoa fica lá, sai do trabalho, ele pode cobrar esse valor das empresas depois. Hoje as empresas são corresponsáveis. Então, nós não temos mais responsabilidade só com o meio ambiente, atividade social, aquele monte de nome lindo que deveria ser tratado, mas com o nosso maior bem, que é o ser humano, que é a equipe, que é o funcionário. Então, tratar, ajudar essas pessoas para que elas estejam bem e produzam mais é muito inteligente. É o que o Google faz, né, amor? Facebook faz com aquelas salas lindas, eles são inteligentes. É uma forma diferente de olhar para o colaborador, né? É uma forma diferente de olhar para o isso aí, estudo, pesquisa, a gente acha que eles são bonzinhos. Você, me diga aqui. O foco deveria estar na causa das doenças, lá na origem. Mas a gente passa a vida remediando o problema. Por que você acha que isso acontece? Um exemplo é o quê? Quando a gente tem uma dor, uma inflamação, o que a gente faz? Toma anti-inflamatório. Você tem uma infecção, o que faz? Antibiótico. Você, professor, é assim, viu? Tem depressão, faz o quê? Antidepressivo. Pressão alta?
vai lá no antihipertensivo. Inclusive, Júlia, eu tô nervosa, busca na minha bolsa de Rivotril, eu não uso mais falar, né? Os pacientes aqui falam isso. Sil, eu não uso, mas fica lá na bolsa para garantir, né? Então, a gente vai lá buscar Eu tenho Dorflex na bolsa para garantir. Não, eu não tenho Dorflex, não. Gente, aqui, ó. Eu uso um duplo ímã, vou fazer propaganda aqui, não é merchan, não. Eu uso isso, que é natural. Eu uso, aqui não dá para ver, é um duplo ímã, aonde quando eu tenho dor. Aliás, eu não viajo, meus pacientes, todos os meus pacientes ganham, viu? Não é propaganda, é relato de casa. Não, é relato de caê, arrasou. E veja que, responde pra gente, diga. Inclusive, aplicar os ímãs para analgesia como um anti-inflamatório, né, como a gente tem o duplo ímã para analgesia. E a gente tem 2 parzinhos assim que a gente pode usar como anti-inflamatório e remediar a doença também. Então, a gente pode utilizar tanto a medicina integrativa para remediar, como a medicina prometo que depois, quando terminar, eu vou fazer uns videozinhos rápidos e vou postar com a dona da casa aqui, no negócio, professora, explicando, e aí fica a dica para vocês, fecharam? Diga aí pra gente, Abi, por que a gente passa a vida remediando o problema, enxugando o gelo, e não sai da dor, e não larga aquela doença que é minha, e não resolve? O que falta para a gente poder olhar realmente o que deveria ser, na minha opinião, em olhar para a causa? Por isso que eu sou especialista em traumas. Vamos lá. Olha aí a causa do problema. É isso que os nossos pacientes. Pedro, paciente, sabe disso, né? Exatamente. Quando a gente chega na origem, muda tudo. Acaba quando tratar a causa, acabou. A gente vive bem, ganha dinheiro, crédito, tudo muda. Por que o que falta? Por que o foco está só na origem, Abi? E a gente passa a vida inteira remediando? Bom, um pouco porque a gente quer esconder da gente mesma a causa da doença. A gente coloca para debaixo do tapete, muitas vezes algo dói olhar para a causa, não é agradável. Não é porque a gente quer, ou é o inconsciente ou é o subconsciente, que até por proteção muitas vezes faz com que a gente coloque debaixo do tapete. Se a causa da doença é um trauma, a gente pode utilizar um duplo ímã, pode usar o parzinho trauma aqui, que é os 2 ímãs para tratar. Mas, na maioria das vezes, a gente tem uma visão da saúde onde a gente quer tratar a dor. Hoje todo mundo trata a dor, né? Isso. E aí, o que acontece? A origem da dor é que pode estar num outro sistema. Hoje em dia, a gente tem essa ligação do sistema outro sistema? Outro sistema, neuroimunopsicoendócrino. E a gente fala é igual para né? Otorrinolaringologista, né? Repete aí pra gente, vai como que é? Neuropsicoimunoendócrino. Então tá tudo interligado. A gente não pode mais olhar só a dor. A gente tem que olhar a origem da dor. E a origem da dor, muitas vezes, de uma dor de cabeça, pode estar no fígado. Aí a pessoa vai lá, ao invés de tratar o fígado, que é onde está a origem da dor de cabeça, vai colocar um analgésico, um duplo ímã em cima da dor. A dor passa. Mas a causa subjacente dessa dor pode estar na raiva, pode estar na angústia, pode estar na preocupação. A pessoa muitas vezes tem lá um problema de um ovário policístico, um cisto no ovário, e ela vai querer tratar o cisto ali. Mas pode ser que a causa daquele cisto esteja na hipófise, ou seja, endócrino, em outro lugar, em outro órgão. E às vezes a causa dessa dor ou desse cisto pode ser um trauma. Então, essa abordagem integrativa, ela é importante, e isso é algo que tem mudado na sociedade. A gente vê que a própria Organização Mundial da Saúde, ela vem trazendo esses conceitos de medicina integrativa, porque a gente chegou num tempo, assim como o veterinário, o médico, Sim. o fisioterapeuta, a gente segmentou os sistemas. Então, tem o neurologista que trata da cachuleta. Mas ele não trata do intestino, ele manda no gastro. Sim. Aí, então, se você vai lá no gastro e fala, doutor, tô com uma dor de cabeça também, ele fala, eu vou te encaminhar para o outro especialista. Se você tem problema de visão, são 3 passos. Quando era nova, eu do senhor José em São Paulo. Quando era nova, eu cheguei em São Paulo, já não era tão nova. O senhor José, que era um médico, que era 2 horas na consulta, e ele fazia tudo. Ele sabia tudo da família toda, gente. Médico da família, né? E você concorda, Ana, que hoje a gente sabe, né, nós que estudamos muito isso, e gente, não é sobre estudo, é sobre comprovação científica.
as doenças têm sim, uma grande parte, uma origem emocional. E ninguém aqui está falando que não precisa ir no médico, tem que deixar de tomar medicamento, nada disso. Chama-se complementar porque o meu sonho, e eu sei que o sonho deles, é que todos trabalhassem juntos para você, junto para as pessoas. Ia ser bonito, né? Mas ainda existe preconceito, né, de profissionais, ainda existe barreiras, né? Tem aquele profissional também que forma, vai, em 1980 e ele tem aquela medicina que ele aprendeu em 1980 e ficou ali. Você sabia que na Noruega, assim, uma paciente de lá, cada 2 ou 3 anos, o médico, qualquer profissional, enfim, na área da saúde é obrigado a fazer uma reciclagem de verdade e entregar para o governo. Que lindo, né? E lá e na Austrália também, você vai em qualquer médico, tudo fica no único sistema e as pessoas têm esse acesso. Bacana, Isso é né? muito importante. E aí você economiza o quê? Você não faz vários exames, raio-x, ressonância, é tudo repetido. Você sabe que eu adoro política, né? Estava acompanhando o debate de São Paulo, né? E estava falando justamente essa questão, que os sistemas não estão integrados lá. Então, por exemplo, se Mas você... será que é interessante integrar? Sim, é muito interessante Mas integrar. tem que ver interessante para quem? Para quem? Exatamente, esse é o ponto. Pra quê? Gente, cena para os próximos capítulos. Muita coisa, né? Não precisei do meu Rivotril. Vamos lá. Pedro, passou. Pedro, pergunta para você. Hoje os pets, eles estão recebendo diagnósticos de ansiedade, depressão e até Alzheimer. Uma série de coisas. Por que você acha que isso está acontecendo? E o que a gente tem de recurso hoje? Como que está o seu olhar para essa área? E principalmente aqui em Santos, gente, aqui a gente tem mais animal por metro quadrado do que pessoas, né? E é muito fofo, cuidado, agora chama-se tutor, né? Olha, eu tenho que aprender. Os Às vezes tutores... até eu era proprietário, Não, aqui é uma coisa linda, porque aqui e o Parque do Ibirapuera, aqui é um desfile de animaizinhos, de roupinha, disso, de carrinho, e é muito bonito o cuidado que as pessoas têm. Mas eu não sou especialista no assunto, então vou deixar para quem manda aqui. Vai lá. Eu acredito que, assim, não pode generalizar, né? Existem profissionais que, quando não acham, né, o caminho, eles vão dar a culpa a isso, né? Assim, a gente existe a medicina séria, né? Que é comprovada em provas, em evidência, na amnésia, que você tem que ser proprietário. E existe a medicina de qualquer jeito, né? Então, assim, olha, deve estar ansioso, então tudo é isso, né? Aquela coisa que fala só para esperar. Eu acho que isso é o mal da profissão, né? De qualquer área, né? Você fazer de qualquer jeito, você não avaliar direito, né? Mas assim, pra gente dar esse diagnóstico, não é uma coisa simples, né? E a avaliação mudou muito, né? Tanto para seres humanos quanto para pets. Eu acho que a gente, neurociências aí, a gente tem 15 anos para cá que a gente sabe muito sobre mente humana, comportamento, e tudo mudou. Sim. E eu vejo que às vezes as coisas continuam lá em 1900 bolinha. Parece que a avaliação é a mesma, a receita é a mesma e nada muda. A verdade é que a gente sai muito cru da faculdade nessas questões. Tudo, né? De tudo. A gente sabe tratar doenças, né? Eu conheço só uma escola que tem educação continuada, sabia? Conhece uma? Conheço. Não, é verdade, gente. Agora foi propaganda final. Agora eu fui. Não, eu vou até tocar de perna. Nós estamos com um sapatinho chique hoje, gente. Não, é verdade. A Adri, ela tem uma escola, uma instituição muito séria, e é a única que entrega. Eu falo que é a única pessoa que entrega a cereja do bolo, porque ninguém entrega, a verdade é essa, e pega o curso e picoteia ele em vários para ganhar dinheiro. E eles têm uma educação continuada. Porque não tem. É por isso que a gente não sai tão cru, viu? Vai lá, quando a gente sai da faculdade, eu sinto, né? A gente precisa fazer muito curso, muita valorização, porque a gente fica muito cru nisso. Né? A gente tem uma visão muito pequena, né? Exemplo, né? Vamos falar de eletrocardiograma. Eu tive uma aula de eletrocardiograma na faculdade. Você acha que eu sei fazer um eletrocardiograma? Não. Eu tive que aprender, né? Depois eu comprei o aparelho, eu aprendi, eu fui atrás. Então, assim, tudo isso é muito importante. Mas voltando ao caso, o que eu acredito, tá? Tendo essa avaliação bem feita, essa anamnese, e chegando a esses diagnósticos, tá? É importante tratar. Só que aí, tem veterinário que sabe chegar ao diagnóstico, mas não sabe tratar, né? Ou sabe tratar de qualquer forma. Sim. Qual que é qualquer forma? É entrar com uma medicação. Entra com uma medicação, né? E aí, deixa eu falar. Se não der certo, a gente muda. Volta aqui que a gente muda. Exatamente. Que recebeu um folderzinho, que alguém foi lá fazer propaganda, disse assim, esse aqui, se apareceu o gatinho com tal coisa, você dá esse. E compra comigo ainda, né? Compra mensal, né? Eu vendo aqui e tal. Então, assim, geralmente acontece isso. E assim, é triste, porque a gente deixa o animal numa dependência que nem sempre é preciso. O que eu preciso ver, né? Alimentação, qualidade de vida, né? Do que está acontecendo, do que esse animal está passando, o que aconteceu. Pergunta. Eu estou falando demais, né? Mas assim, só para tentar resumir, a gente precisa, de certa forma... Ele fala demais. Eu falo muito, se deixar aqui, viu? Ele é igual olha, Faustão.
deixar que eu vou longe. Mas assim, é o que eu acredito, tá? Tu tem que ver o que o animal está se alimentando, onde esse animal está vivendo. Às vezes uma pessoa pega um animal Isso enorme. vale para as pessoas também, viu, gente? Exatamente, não. A maioria das vezes, o tutor que está passando um problema para o animalzinho, sendo bem verdadeiro. Por quê, no meu caso? Porque, por exemplo, ele pega um Golden e vai ficar no apartamento de 25 metros, aqueles de estúdios. E aí o Golden, depois de um ano, ele começa a ficar infeliz, porque ele não passeia, porque o dono sai de manhã e volta à noite. Então, como Mas ele eu esse tenho um animal? cachorro. Ponto. Só que assim, aí ele quer dar um remédio pro animal porque ele tá deprimido, o animal não tá levantando e tal, começa a dar doença, né? Doença de pele e tal. Aí você tem que explicar pra pessoa que é o jeito que tá vivendo. Isso é difícil mudar. Não é colocar um comprimido. Isso é fácil. Qualquer veterinário vai lá, escreve numa folha, olha, compra ali, acabou, ganha dinheiro. Mas assim, mudar, né, o comportamento daquele tutor e daquele animalzinho. Isso daí vai resultar realmente numa mudança real, né? Então, um diagnóstico correto e um tratamento. Exatamente. Manda ele mudar de casa, manda ele mudar de trabalho, na verdade. É igual a exercício físico, né? Se você não encontrar um horário para fazer alguma atividade, lá na frente você vai pagar a conta. E do animalzinho também, né? É a mesma coisa. Que eu quis Aí dizer você do chapéu, né? Às vezes a gente mora na praia e não caminha. Ver coisa. Aí vem as visitas lá do Paraná e usa a praia e a gente não usa. Ah, tá vendo? certeza, né? Que é assim. Ai, gente. Mas, você Pedro, nem faz. isso que eu quis dizer que às vezes é o ambiente que está doente. Sim, E a com gente, certeza. como profissional da saúde, a gente não pode olhar somente os exames, a anamnese, sem entender, sem fazer uma pergunta. A gente Onde se vive? evitar. Quantas pessoas moram ali? Qual é o tamanho do seu apartamento? É casa? Coloca o pé no chão. Mas é coloca. atenção, é chegar na frente do paciente e tomar um tempinho mais e explicar. E é isso que falta, gente, porque pro cérebro ele precisa de lógica. Sim. Chega alguém e fala assim, então, Pedro, você precisa tomar água. Tá? Acabou o seu consulta, precisa tomar água? Não. Agora, quer ver um exemplo? Chega alguém lá que fuma. Então, você está com câncer, você vai morrer daqui tanto tempo. Você não para de fumar? Uhum. Porque deu lógica pro cérebro. Sim. Agora, manda alguém tomar água. Não, você tem que explicar para a pessoa, ela tem que entender, ela tem que ter esse nível de conversa. É por isso que eu amo esses dois. Fala a verdade, ó, coraçãozinho aqui. Uma pergunta lá. Ó, olha aqui. Qual que é a pergunta, Júlia? Fala aí. Primeiro, as pessoas vão dizer que estão adorando, que concordam muito com o Pedro. E. Peraí, subiu. E a Roseli perguntou se o Parkinson está ligado às emoções. Sim. Muito, Mas né? calma aí, aguenta aí. Muita Aguenta aí, calma ô nessa maravilhosa, linda. Olha, seguinte, para os dois aqui. Como a saúde integrativa é vista e aceita pelos pacientes e pelos médicos hoje? Eu vou deixar você começar, e assim, eu acho que você tem até uma visão melhor do que a minha, tá? Eu sou mais, assim, pessimista em relação a isso do que você. É lógico, né, que a gente está, né, evoluindo, mas eu tenho uma visão mais pessimista. Quero que você comece falando a sua opinião. Bom, então eu Não vou vai dizer ser por política falar não, de viu, gente? números, então, né? Então vamos. A gente tem uma indústria farmacêutica gigante no mundo que tem investimentos imensos, né? E hoje a gente tem a saúde integrativa, que ela está crescendo muito. São bilhões de dólares em investimento em saúde integrativa. E não é por opção, viu? É por falta de opção. É por falta de opção. Porque a gente está ali no finzinho, a gente não tem muito o que fazer. As pessoas estão cansadas de remediar e muita gente está buscando, eu diria que a princípio eram alternativas para sair do sistema. Sim. Então, daí polariza, né? Então eu não acredito mais na alopatia, eu vou só para a medicina natural. E isso também não é bom e nem é algo que a gente deve olhar e não orientar os nossos pacientes, porque a gente precisa ser integrativo. Então, o que está crescendo muito é a medicina integrativa. É a gente ter essa visão de que a gente precisa abordar as causas das doenças de maneira integral. E o Pedro falou, né, uma pergunta aqui era sobre a depressão nos animais, se existe, né? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu recebi um chamado de uma pessoa no WhatsApp. Uhum. Ela falou, minha veterinária me indicou você, porque você trabalha com biomagnetismo medicinal, é isso? Eu falei, sim, eu sou fisioterapeuta, biomagnetista, utilizo os campos magnéticos dos ímãs para equilibrar a saúde. E ela falou, eu tenho uma gata. E a minha gatinha, ela está doente, ela não consegue mais se alimentar. Então a veterinária fez a anamnese com a tutora, fez os exames, prescreveu uma medicação para ela ter um suplemento nutricional, mas a gatinha não comia. Uhum. E ela se alimentou com o medicamento, supriu a necessidade biológica, mas ela continuou ficando entristecida.
E aí, eu falei, bom, então eu acredito que não seja o biomagnetismo que a sua gata precisa, que ela precisa tratar as emoções. Uhum. Ela falou, a gata tem emoções? Eu falei, lógico que tem emoções. Absorve as emoções do ambiente, da tutora. Com certeza. Sim. E aí eu fui fazer a terapia de desbloqueio emocional na gatinha. Aí ela apareceu amor não recebido, angústia, tristeza. E tinha uma afirmação que eu não me lembro agora. Desenhei, mandei o resultado para a pacientinha, né, a tutora, e ela falou, no outro dia, ela me mandou uma mensagem assim, mulher, a gata melhorou. Eu não acredito. O que você fez? E dela contou que a Você sabe que meus gatinha... pacientes perguntam se é macumba, gente. Eu falo, não, gente, é Perguntam. ciência. É verdade É isso. ciência É pura. verdade, gente. É sério, eu uso isso. E aí, o que aconteceu? Ela contou a história da gatinha. Ela falou, agora eu entendi. Por essas emoções que você descreveu aqui, foi porque ela perdeu a mãezinha e eu tive que sair para trabalhar. Ela ficou 2 dias sozinha em casa e, lógico, ela entristeceu. Sim. E ela começou a parar de se alimentar, ficar borocochô. Sim. Não era nutricional o problema dela, era emocional. Com certeza. Depois de liberar as emoções, o ambiente da gatinha, interno e externo, melhorou. Na verdade, foi o ambiente da tutora. Porque ela se deu conta do motivo pelo qual... Ela entendeu realmente o que estava acontecendo. E ela foi dar carinho pra gata. Sim. Você está entendendo que a coisa é sistêmica? A gente tem que olhar Sim. tudo. Então, isso é integrar. Isso não é nem complementar, é integrativo. Júlia, cobra aí que vai ser aula, não vai ser live não, viu? Ah, meu Deus. Muito negócio aqui, gente. Coloca o Pix embaixo ali. Coloca o Pix embaixo aí. Vambora. Vamos lá. Obrigada, viu? Gente, vocês são incríveis. Vamos lá, para os dois de novo. Nós estamos preparados hoje para os novos diagnósticos? Nós quem? Pacientes e profissionais. Nós, pacientes, para ouvir isso, para entender que o mundo mudou, não é só o celular que muda, não é só o modelo de iPhone que muda, Sim. carrão que muda, mas que a saúde também mudou, que tudo mudou, que a nossa vida mudou, porque às vezes a gente brinca, né, tem paciente que quer ver lá atrás. Aí eu falo assim, a gente pode fazer uma troca? Você me dá teu carro, eu te dou uma carroça, vamos trocar carro. Não, então, a gente tem que se atualizar, né, amor? Vamos lá. E os profissionais, as pessoas estão preparadas para essa demanda hoje? Puxa vida, né? Isso é uma Sim pergunta ou não? difícil. Depende de quem, né? Se é o profissional ou o paciente. O paciente nunca está preparado para receber o diagnóstico. Né? A gente nunca está pronto para... você tem câncer, você tem Alzheimer, você Sim. tem Parkinson. Isso é difícil para qualquer um, para qualquer família, né? É difícil para falar e difícil para escutar. Né? Lógico. E o profissional, muitas vezes, também ele não está preparado para dar um diagnóstico integrativo. Então, ele dá o diagnóstico do sintoma ou da doença que foi protocolada, né, lá, a anamnese, exame clínico, se fechou isso é Alzheimer, se fechou aquilo é Parkinson, se fechou aquilo é outra coisa. E a pessoa estar pronta para tratar isso, aí também é outra pergunta que a gente tem que se fazer. Porque muitas vezes o paciente está aberto para as medicinas integrativas. Ele vem com a gente, faz uma terapia de biomagnetismo. Mas ele não tem a segurança, porque o profissional é inseguro, de ir lá para o veterinário, lá para o médico, para o fisioterapeuta e dizer, olha, depois que eu comecei a fazer essa prática, eu estou me sentindo melhor. Uhum. Então, o profissional da área da saúde, o médico, o veterinário, ele também não tem como olhar para aquela terapia e dizer, puxa, será que isso pode ser bom para o Parkinson? Será que isso pode ser bom para a depressão? Sim. Então, está faltando integrar. Eu, no congresso agora, me chamou a atenção que na feira eles dividiram. O primeiro dia eram os profissionais da saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, que atende ansiedade, depressão e insônia. E 2 dias, um dia era para a área da saúde e 2 dias para as medicinas integrativas. Mas não conectou esses profissionais. Então, como é que o médico vai saber que tem uma medicina Cada um no integrativa? seu quadrado, né? Mas como é que funciona o ego desse pessoal? De quem? Do médico? E eu acho que isso é um problema dos dois lados, sabia? O terapeuta que quer se esvair de estudar para explicar para o profissional de saúde o que ele faz. Sim. E o profissional de saúde que também tem Todo preguiça de mundo quer estudar. ser melhor, todo mundo quer ser pai da criança bonita, e ninguém compartilha, eu tenho esse problema de você achar profissionais para você montar uma estrutura, ninguém compartilha nada. E, gente, eu brinco que 0% de nada
É nada, é nada. Então, por exemplo, hoje, unir forças, unir olhares, quem ganha? Todo mundo ganha. Não precisa disso. E você, Pedro, o que pensa disso? Eu acho que o ego atrapalha um pouquinho. Tenho uma opinião, assim, um pouco pessimista, né? Lógico que a gente quer. Como né, foi para pegar... você, um rapaz tão lindo e novo, entrar na veterinária? Conta pra gente. Isso reflete. Como foi para você com a concorrência e com o público final, ali, os pacientes? Eu entrei na veterinária e quando eu me formei, eu contei pra você, eu tinha muito medo, né, do resultado que seria, eu tinha muitas dúvidas, muitas inseguranças, né, que eu tratei logicamente na terapia, porque eu achava que não ia dar resultado, né, tinha muitas crenças, né, que aquilo ali não ia dar certo, né, e isso, de certa forma, gerou, tipo, muitos problemas, né, que a gente foi resolvendo com o tempo. Mas assim, o que eu acredito, né, essa questão eu acredito que tem sim um preconceito dos dois lados, como você falou, mas assim, eu acredito que o médico, né, eu acho que, quando digo médico veterinário, médico humano, né, eu estou trazendo para mim também. A gente tem muito esse ego, né, de querer saber resolver tudo. Sempre querer saber se resolver tudo. Então, às vezes, a gente escuta alguma coisa. Eu, por exemplo, quando fui fazer o tratamento com a Silvana, o meu tratamento pessoal, eu achava que era balela, que não adiantava em nada. Ele fez o processo da imersão com a gente antes de se formar. Isso. Aí eu achava que não adiantava em nada. Eu caí do cavalo, falei para ela, porque Não, ele falou, pessoal, foi bem sincero. E assim, eu jogo limpo e tal, ia cair do cavalo. Então assim, o que acontece? O ego, às vezes, né, o preconceito com alguma coisa, o que é o preconceito? É a ignorância com aquilo que você não conhece, né? Porque você está pré-julgando sem conhecer, né, sem entender o que é. Então, de certa forma, eu acredito que isso atrapalha bastante, né? E assim, quando a gente entende melhor o assunto, né, e quando a gente tenta passar para o nosso paciente isso, no meu caso, o tutor, né, é bacana. Só que é um trabalho mais difícil. Por quê? A gente tem um ambiente todo, a maioria desses profissionais fazendo um trabalho inverso. Fazendo um trabalho de dar um comprimido, fazendo um trabalho de resolver mais fácil. E eu acho que o paciente, no meu caso o tutor, já está acostumado a procurar respostas rápidas, imediatas. Que mesmo sabendo que não vão resolver o problema, talvez, né, é aquele comprimido por mês. Então, é esse comprimido aqui, é isso aqui. Então, assim, isso já entrou como a forma de resolver. As pessoas não veem o remédio como uma remediação até mudar algo para resolver. Não, vê o remédio como uma dependência para a vida toda. Verdade, gente. Vocês são obrigados pela sinceridade. Vamos lá, agora a gente vai abrir para umas perguntinhas aqui e depois a gente volta para o final aqui. Após o Covid, essa pergunta veio logo cedinho, após o Covid aumentou muitas doenças inflamatórias e apareceu novas doenças. É verdade e por quê? Olha só. Uau! Aqui podia rodar para a internet, assim, não sai do lugar. Vai lá. Bom, vamos lá. Ela chegou a ficar vermelha aqui, eu me emociono de falar da pandemia e tudo mais, né? Porque a gente vivenciou um aspecto... Muito difícil demais para todos. Para toda a humanidade, para o planeta Terra, né? Mas, assim, aumentou muito todas as doenças e eu vejo um cunho, um gatilho emocional muito forte. Se a gente observar na história, nós tivemos a fome holandesa pós-Segunda Guerra Mundial, ali, que foi avaliado as gerações que foram surgindo, né, em resultado da fome, lá pós-guerra. Tem estudos lindos, inclusive. Tem estudos lindos. Nós temos aí várias gerações que estão sendo estudadas na sua genética. E o que acontece? Me chamou a atenção que a Organização Mundial da Saúde, quando lançou a pandemia, eles falaram assim, os estudiosos, né, que essa pandemia ia durar cerca de 2 anos, que foi mais ou menos o que a gente teve, né? E o confinamento, a dificuldade que a gente teve de vivenciar o luto e o medo deixariam marcas para pelo menos 4 gerações. Então, lá vamos trazer da fome holandesa. As mulheres que engravidaram naquela época passaram ali para o gene, né, a epigenética, a expressão gênica para as crianças que vivenciaram, que nasceram depois, de obesidade, inflamação crônica, né, porque aumentou tanto o número de doenças, obesidade, doenças cardiovasculares, esquizofrenia e depressão. E câncer. Mas a gente está falando de estudos, a gente não está falando de coisas esotéricas, não, a gente está falando de ciência, de pessoas sérias, de instituições sérias, de um trabalho longo, de anos. Isso é importante, a gente precisa se abrir para isso. Muito a gente precisa se abrir. Então veio a pandemia para nós. E a gente não estava preparado para isso. A gente vivia um ambiente, né, coletivo feliz.
e a gente ficou confinado, o medo de morte, a dificuldade que a gente teve em relação ao luto, isso gerou um estresse crônico. E estresse crônico é aumento do nível de cortisol, a suprarrenal começa a trabalhar demais, e nós temos uma disfunção do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, que interfere gônadas sexuais. Então, muita gente pós-Covid teve ali infertilidade, né, baixa produção de espermatozoide, o outro teve dificuldade de memória. Por quê? Porque o sistema imunológico, ele foi afetado de forma enorme, porque a gente tinha uma sobrecarga emocional que estimula a produção do cortisol. Entra o vírus no nosso corpo, chama o sistema imunológico para trabalhar. E qual é a resposta do corpo? Inflamação. Ele tem que gerar calor, gerar inflamação para matar as células nossas infectadas pelo vírus. Então, morre a nossa célula. Quanto mais células infectadas, mais células vão ter que ser produzidas. Então, a gente teve ali um conjunto de situações que deixaram o nosso organismo mais inflamado. Então, a gente teve a Covid longa. Quanto mais célula infectada, mais tempo demorou para a gente recuperar, né? Então, teve gente que passou o Covid, melhorou os sintomas básicos, mas ficou com uma tosse crônica. Outros lá ficaram com falta de memória. Eu passei Covid em 2021, não tive muito sintoma, mas tive que fazer tratamento para melhorar a memória. Porque eu literalmente ia falar, ia dar o curso e não saía a palavra. Muita gente passou por isso. Muita gente. Por quê? Como afetou essa parte da memória, né? Muitas células do sistema nervoso, áreas do nosso sistema nervoso foram afetadas pelo vírus. E o sistema imunológico tem que matar a nossa célula para matar o vírus que está lá. Você está vendo como dá para se conversar sobre assuntos tão profundos de uma forma simples? Com certeza. Né? Informar, né? A gente entender que essa reparação das nossas células, ela depende, claro, ela depende. É possível, gente. Depende de desinflamar e a gente ficar feliz para produzir ocitocina, para modular a expressão dos genes. E isso a gente tem que fazer, é prática clínica, de ir lá, aplica os ímãs onde tem que aplicar, vai fazer a caminhada, vai respirar um conjunto, toma suplemento se precisar, ou medicamento, muitas vezes até você atingir um nível de energia normal para você gerenciar de novo a tua vida. Se tu não sai daquele estado inflamatório do teu corpo, quando vê, tem uma doença autoimune, tem um cisto de tireoide, cólico, que a gente viu. E as pessoas, elas vivem assim, né, que você me interrompeu, mas foi uma coisa que me deu no site agora. As pessoas vivem assim, meu pai teve diabetes, eu também tenho que ter. Eu vou ter. Então, assim, ele não, parece que, assim, não sabe, não quer saber que ele pode mudar essa vida. Você já viu que você vai no médico, tá lá. Quem teve isso? Você fala, meu Deus, já acendi a luzinha ali, né? Vou ter igual. É verdade isso, gente, é muito triste. Algumas coisas você pode fazer para não ter, né? Para mudar isso, né? Já que a gente tem esse poder de adiantar as doenças, né, que poderiam vir, né? Como a gente pode se preparar para isso, né? Não só esperar, né? Não ficar espectador da sua própria vida, vendo as doenças chegarem e aí tratando, né? Mas no caso é adiantar. É isso. Sabe o que eu sou? Eu falo para meus pacientes o seguinte, que nós somos como um carro. O que o carro precisa para ele poder andar? Motor. Sim. Motor é o quê? É nosso cérebro, ok? O carro lá precisa de álcool ou combustível. O que o nosso carro precisa para se locomover? Hormônios e neurotransmissores. Gente, e nós somos, o que vai determinar esse caminho que a gente vai viajar na vida é aquilo que a gente recebeu. Sim. No fundo, nós recebemos aplicativos prontos. A gente não decide o que nós somos aquilo que nos deram de presente. A gente precisa ampliar um pouquinho a nossa visão, se permitir e não aceitar aquilo que nos entrega na vida. Sim. Próxima pergunta aqui. A Didi, maravilhosa, cantora, aliás, você tem que vir aqui para ficar no final de semana para comer uma feijoada no lugar que essa mulher canta, é incrível. Chikungunya. Por que é tão difícil tratar? Isso é para sempre, esses sintomas. Que pergunta boa, né? Júlia já falou isso hoje para mim, né, Júlia? E aí eu falei assim, Júlia, você trabalha com uma pessoa que não cuidou de você? Chikungunya, zika vírus causam muita dor. Dor no corpo, né? E pode ficar permanente. Então, o que eu vejo assim? Pode se tratar? Pode se tratar. Precisa levar os sintomas até tão longe? Não precisa. Mas com o que você vai tratar? Você vai remediar o problema ou você vai buscar a causa do problema? Então,
dentro das terapias integrativas magnéticas, a gente tem o biomagnetismo medicinal, que para mim, né, para quando a gente tem patógenos envolvidos, vírus, fungos, parasitas, bactérias, é a terapia que a gente é a primeira de tomada de decisão clínica do terapeuta. E eu entrei, vou falar da minha vida, né, por conta da fibromialgia, que eu entendi como que isso daqui poderia tratar a saúde de uma pessoa. Porque como fisioterapeuta, a gente sabe que fibromialgia a gente pilota. Assim como, né, a sequela da chikungunya, a sequela do zika vírus, a gente pilota. Só que a fibromialgia na medicina, ela não está interconectada com um micro-organismo. A fibromialgia, ela tem múltiplas causas, né? Mas dentro do biomagnetismo medicinal, a causa para nós primária da fibromialgia é o patógeno, que é o Plasmodium vivax, que é o coronavírus. Então, o que eu caí do cavalo? Você caiu do cavalo, eu caí aqui também. Eu caí do cavalo porque eu atendi os meus pacientes normais com fibromialgia e você pilota a inflamação. Quando ele tem inflamação, você pilota outra vez. Sim. E aí, no biomagnetismo medicinal, você aplica 4 sessões. E o paciente ele vai melhorar. E nós temos vários casos, tem depoimentos que vocês podem buscar na internet, onde a pessoa fala em um projeto de pesquisa no Rio Grande do Sul em relação à fibromialgia, onde você faz 4 sessões e o paciente melhora a dor e essa melhora perdura. Então, a gente tem que buscar a causa do problema. Você sabe qual a causa às emocional da vezes, fibromialgia associada? tem várias causas emocionais, mas a ferida da humilhação, a Onde ferida a da pessoa injustiça. viveu situações onde ela não pôde se mover, onde ela ficou paralisada e normalmente um convívio associado à submissão, onde ela precisou baixar a cabeça, onde tem enrijecimento muscular, eu quero fazer uma coisa e não posso, eu quero tomar uma decisão e não posso, eu quero trabalhar e não posso. Você vê uma coisa que você não pode, e ali você tem você paralisa uma situação de vida. Muito bonito isso. Para a gente complementar o tratamento do biomagnetismo, a gente tem que abordar a parte emocional. E aí entra o tratamento das feridas emocionais. Muito bem, gente. Respondido. Outra pergunta que eu recebi cedinho aqui. Minha mãe está com todos os sintomas de Alzheimer e ninguém consegue fechar o diagnóstico. E no meio disso tudo, meu cachorrinho recebeu o diagnóstico de depressão. Pode isso, doutor Pedro? Pode, lógico. Assim como a gente pode ter algum evento traumático que pode, né, mudar o nosso quadro, né, de ansiedade, de depressão, né, como a gente se sente, o animalzinho também se sente. Quantos animais, às vezes, modo tutor, né, a gente vai lá ver aquele animal, parece que é outro bichinho, porque realmente ele mudou totalmente, né, o estilo de vida. O animal não sente? Lógico que sente, tem sentimentos, tem emoções, e de certa forma a gente se entender, né, que o animalzinho não é um ser humano, né, mas ele tem emoções como um ser humano. Ele pode realmente desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, né? Na verdade... até já contou o quadro aqui. Na verdade, se a gente for olhar a psicologia evolutiva, nós herdamos as emoções, os animais. Exatamente. Os animais, e Darwin já estudava isso. Tem um livro que escreve as emoções dos humanos e dos animais. Sim. E o animal tem um cérebro. Sim. Tem uma área cerebral responsável pela produção de substâncias bioquímicas como nós. Não é? Então, a depressão é uma disfunção numa área do cérebro, na produção de dopamina, sei lá, de qual neurotransmissor, depende do tipo de depressão. Mas certeza que Porque Adri, eu já peguei vários pacientes, familiares, inclusive de pacientes, que trazem todos os sintomas, mas não se consegue fechar um diagnóstico para Alzheimer. Essa é uma pergunta... Se for complexa, a gente responde depois. Não é complexa, mas ela é espinhosa, né? Porque você vai olhar a causa do Alzheimer em que sentido? Porque, na verdade, você passa um diagnóstico, né? Você tem ali a área clínico. Então a gente tem lá os exames de imagem, sim. A gente tem os exames, a anamnese, a história clínica do paciente, porque senão não tem como fechar o diagnóstico. E hoje a gente tem exames mais profundos que falam da biogenética, né? Biomoléculas e biopartículas do corpo que podem, quando estão em níveis. Mas esse é um caso difícil. Você conseguir fazer um exame desse não é. Mas hoje em dia ele já está mais acessível. Mas assim, o diagnóstico diferencial de Alzheimer ele tem várias outras demências e tem o problema de vitaminas também,
que mais que a gente tem que pode estar relacionado com Alzheimer? Teve um AVC subclínico, né, que não apareceu sintomas, foi daqueles Tem uma amiga muito muito querida que achou que estava, realmente é verdade, então uma pessoa muito querida que achou que estava com Alzheimer, e aí eu dei risada porque ela tomou suplementação e o Alzheimer dela foi embora. Aí, Olha que linda, é isso. lembrei disso. Então, o que eu vejo dentro das práticas integrativas, principalmente essas da bioenergética que a gente trabalha com as práticas magnéticas? Precisa buscar o motivo pelo qual a pessoa não quer olhar para o seu passado, porque é o esquecimento, né? O que eu estou querendo esquecer. É onde você desliga um disjuntorzinho porque algo te dói. Normalmente tem uma correlação com algo ou alguma coisa que você perdeu, que você tem, que é muito importante para você. E agora a gente tem uma pergunta minha. É pro Pedro. Eu já falei demais. Pode ser para os dois. A dor é um tema muito discutido hoje, porque é muito difícil fechar um diagnóstico, e eu acho que uma das coisas que as pessoas, até na área médica, mais buscam respostas, porque você faz um exame clínico, vários de imagem, e você não tem ela ali presencial, você não consegue, né, palpável, mas a pessoa chega no consultório com dor abdominal, uma dor física, e você não consegue fechar um diagnóstico. Como que vocês olham para isso? Eu acho que o animal... O animalzinho também acontece isso? Acontece, mas a gente não sabe, a gente é como se fosse pediatra, né? Então a gente se fosse comparar com a medicina, seria o pediatra, a medicina humana, porque ele não fala, né? Quem fala é a mãe, né? O pai, o tutor. Então, de certa forma, tem uns sinais, né, que a gente observa e a gente tenta tratar da melhor forma possível. Mas aí que está o negócio, né? Aí que está uma boa anamnese, aí que está um bom exame físico, exame complementar, saber fazer o exame, saber em que momento, né, fazer aquela abordagem. Isso a gente consegue, de certa forma, tratar de uma forma mais ampla, de uma forma melhor. Mas eu sinto que as pessoas, como eu te falei, às vezes elas têm isso de pré-julgar algo, né? De falar que tem determinada dor, porque ela acha que tem a dor, e às vezes é uma coisa totalmente diferente, né? Às vezes é uma adaptação no ambiente, às vezes é um estilo de vida que tem que mudar. Olha quanta coisa que a gente falou aqui, né, nessa live, nessa conversa, que com o estilo de vida a gente conseguiria grandes valores, mas assim, que a gente consegue mudar, né? Quantas coisas a gente pode mudar na nossa vida, na nossa trajetória, né? Que a gente poderia evitar doenças, né? Viver mais feliz. Só que a gente escolhe, né? A gente fala que não. Mas a gente escolhe, né, ter as doenças, escolhe viver triste, querendo ou não, é uma escolha, né? A gente está escolhendo ficar doente, escolhendo não se curar das coisas. Mesmo que não seja consciente, às vezes é inconsciente, né? A pessoa às vezes está assistindo e fala, não, mas eu não quero ter essa doença. Não, mas você, de certa forma, vive com isso porque não busca, talvez. Não, a gente ouve, e é normal, eu percebo isso aqui no consultório. Então, mas me disseram que isso não tem cura, me disseram que isso eu não posso mudar, me disseram que isso é conceito, me disseram, gente, será verdade isso? E aí a gente volta com aquela história, então, vamos comprar um de carroça, escrever carta lá no iPhone aí, minha mãe. Sim. Por quê? Será? Com o tamanho de tecnologia que a gente tem hoje no mundo, de pesquisas, de tudo, será que tudo continua como era 10, 20, 30, 50 anos atrás? De verdade? Busca só uma opinião, né? Assim, só uma opinião né? Eu acho que a gente precisa se abrir para isso. E você, Ana, o que acha? Bom, eu sou suspeita em falar de dor. Eu sou da área, né? Mas olha só, eu penso que quando a gente tem uma dor física, é mais fácil de fazer o diagnóstico, né? Mas muitas vezes a dor da pessoa ela é emocional. Assim como a gente tem uma gravidez psicológica, às vezes a pessoa perde uma mulher, né? Tem um diagnóstico lá de uma doença, sofreu uma traição, e quando vê tem um diagnóstico lá de um câncer de mama. Retira a mama, não tem mais a mama, mas tem a dor. Uma pessoa tem lá... Eu tive câncer de mama e eu brincava, falava que os meus nódulos ali tinham nome e sobrenome nele. Certeza. E o diagnóstico disso não é simples, né? De buscar integrar o físico com o emocional. Então eu falo que a gente precisa olhar para uma busca de um diagnóstico energético também. Porque as emoções, quer queira, quer não, ela tem a parte biofísica, mas quem que deu o gatilho para que a gente fique feliz? A gente podia uma hora combinar algo para falar sobre emoções, né? Mas assim, de uma forma que as pessoas entendam, que seja palpável para as pessoas. Porque hoje se fala, a gente tem muita gente legal hoje fora na internet, lindo,
mas se fala tudo com um olhar tão... Eu acho que as pessoas nem sabem o real significado do quântico, né? Mas é tudo muito ilusão, é uma viagem isso, é tudo... E aí você olha e fala assim, sério isso? E aí você não dá atenção para algo que é tão importante. Mas trazer as emoções a nível de neurociência, de como isso se comporta, eu acho que é um convite, viu? Vai lá dentro, vai gerar mais cliques. Vamos lá. Agora, Pedro, você acha, você sente falta de abordagens terapêuticas integrativas na área veterinária? E se houvesse, como que você acha que isso ajudaria? E se as pessoas estão prontas para aceitarem? Eu vou responder uma coisa, eu acho que o tutor, né? Tutor aceita mais o diferencial do que as pessoas, viu? Eu acredito, eu ia citar isso. Sim, eu acho que o tutor aceita melhor, né? Porque quando a gente está falando da própria pessoa, né, ela tem essa dificuldade dela. Já sobrevivi. Não, mas só um pouquinho. Vai disparar. Vamos resumir. Quando as pessoas têm que mudar, eu acredito que elas sentem a dor para elas mesmas. Agora, quando tem que mudar uma coisa para o seu animalzinho, elas pensam que estão fazendo por outra pessoa, né? Por outro ser humano, ser vivo. E aí, de certa forma, acho que é mais fácil fazer isso, né? Pelo outro, do que para fazer por você mesmo, né? Eu acredito muito nisso. E assim, sinto falta, sim, né? Até na minha abordagem mesmo. A gente precisa trazer pra gente, né? Porque a gente sempre joga pro outro, né? O outro tem que melhorar, a gente tem que melhorar também. Então, assim, eu sinto falta também. É que às vezes o tempo, né? Pra gente poder fazer aquela consulta, né? Às vezes a gente tá tão acostumado em tratar, né? Certos tipos de doença, que aí a gente sai, a gente fica um pouco naquele quadrado, né? Coisas ali do integrativo. Não, tem algumas coisas assim, mas assim, são poucas, né? Porque poderia ter, né? Você vê que para um ser humano tem muitas coisas já acontecendo, né? Que a gente fala até com empolgação, que sabe que tem comprovação científica. Para a veterinária é difícil ainda. Existem algumas coisas, mas com preconceito acho que 20 mil vezes mais do que tem para mas o público no final, o tutor aceita melhor. Aceita melhor, Cada indústria, né, fomentar isso, né? Não fomentar só o uso de remédio controlado, mas fomentar também terapias alternativas. E cabe o veterinário sair da caixinha também, de pensar, caramba, eu vou expandir, né? Não é porque eu desconheço que aquilo não exista ou que não seja bom. Exatamente. Vamos lá. Pedro, sua dica de saúde, vamos lá. Bom, eu acho que assim, eu sempre penso que quando a gente recebe um diagnóstico, né, a gente tem que não aceitar esse diagnóstico, né, não é que não respeitar o profissional, mas é procurar outras opiniões, né, e isso eu digo, né, não só com os outros. Se eu falar alguma coisa pro seu irmãozinho, não ouça só o que eu estou falando, vai buscar uma outra opinião, né, eu acredito que quando a gente, assim, a gente, de certa forma, cria o nosso sim, não tem ninguém que vai falar não, né, então quando a gente cria uma saída, não tem ninguém que vai dizer que não, né, se a gente tem aquela doença e sabe que pode, né, ficar bem, se tem essa esperança, busque, vá atrás, porque não é possível que num mundo tão grande, com Deus tão maravilhoso, não tenha uma solução para o seu problema, né? Você vai viver com essa dor a vida toda com esse problema. Então eu acredito que não há problema que não tenha resolução, né? Eu acredito que tudo a gente buscando, a gente consegue, de certa forma, achar a cura, achar o que pode ser feito. E agora eu vou dar minha dica aqui, que não foi nada combinado, gente. É o seguinte, eu tenho duas dicas. A primeira, eu tenho muita gente, concorrentes, muita gente da área integrativa que eu dou risada, que me liga como se fosse paciente para entender o método que a gente tem aqui para compreender. Eu falo, eu sei que não é paciente e eu rio. Então, assim, primeira dica, eu acho que todo profissional da área da saúde poderia, eu vou deixar embaixo depois, a dica da escola da Agri, conhecer os cursos, que é parte da base do processo terapêutico que a gente tem aqui, os resultados que nós temos, eu falo que são quase 10 anos, e a gente tem um caso só não resolvido para chegar na origem das dores. Então, eu tenho muito orgulho disso, e parte disso é graças a tudo que eu aprendi com essa mulher linda, incrível, maravilhosa, inclusive o Pedro já fez. Ele perguntou, essas são as marteladinhas que a gente faz? Essa terapia linda que a gente usa, essa toquinha, eu aprendi com ela e é maravilhosa. Então, assim, todos os profissionais deveriam fazer e tem informações que mães poderiam fazer para cuidar de suas famílias. Então, eu vou deixar porque eu acho que a gente compartilhar coisas boas, eu não ganhei nada com isso, é importante. Isso é sobre ética, é sobre olhar para as pessoas, não é sobre a terapia, é sobre vidas. Essa é a primeira dica. A segunda dica, eu vou lançar vou lançar uma dica aqui, mas eu acho que vocês poderiam levar muito a sério isso de verdade, gente. Ontem eu convidei a Adri e o marido lindo Clóvis para jantar em casa e eu conversei assim, Adri, essa terapia que se chama biomagnetismo medicinal, que são os ímãs,
Júlia, põe os ímãs aí pertinho para as pessoas verem da câmera. Dá lá, entrega aí. Por que eu tinha que ter um curso para animais? Aí ela falou assim, Cio, olha que bonitinho, olha a Júlia mostrando os ímãs aí. É isso aí, Júlia. Então, o que acontece? Ela falou assim, Cio, tá pronto o curso. Eu falei, gente, eu preciso fazer os dois, unir as pontas. Por quê? O Pedro conhece todo mundo, ele é queridinho aqui em Santos, o Pedro vai ter todas as peças, ele é um fofo. Conhece todo mundo, tá lá, dá aula em cursos de veterinária, dá palestra, faz tudo. E a Ana tem um produto, uma ferramenta que é muito, mas muito séria e é pautada na ciência. Então, assim... Como falta isso no mundo animal? Como falta. Então, falta. fica aqui minha dica para vocês dois trocarem telefones, trocarem contato e quem sabe não nasce um projeto para frente, quem sabe não nasce uma coisa legal. Vamos fazer um congresso aqui nos bastidores já. Gente. E eu não fui você viu, Clóvis? A gente não foi convidado. Ela só me convidou, não convidou vocês não. Sério? É lógico, a gente vai aprender muito lá. Mas é sério, gente. Que isso possa ser uma ponte de uma opção legal para os animaizinhos, para as pessoas. Eu acho que a gente está carente de coisas sérias. A gente tem um caminhão de coisas na internet hoje que dói no coração verem de pessoas que fazem um curso de 2 dias e saem ensinando. Faz o negócio, está ensinando coisas sem Escabrosas. E assim, não que eu atraso não tenha gasto com isso. Hoje me dói, porque não é sobre eu perder o dinheiro, mas sobre você tratar pessoas que vêm buscando respostas e não tem embasamento. Mas fica aqui minha dica para que vocês possam, quem sabe, começar uma ideia, um projeto e possa ajudar os animaizinhos, né? Com certeza. Nós já tivemos, eu já tive em casa a Nina, a Melzinha, uma Golden e um gatinho, então a gente sabe o carinho e o quanto eles são importantes pra gente. E eu sou apaixonada pelo ser humano, amo o que eu faço, acho que se eu pudesse trabalhar 25 horas por dia, você tratar pessoas é a coisa mais maravilhosa que existe. E eu só pude conhecer o Pedro por conta das terapias, e Árvore pela busca. E então aí fica a dica, obrigada por vocês estarem com a gente esse tempo e prometo que vem outras terapias, outras lives incríveis e eu vou trazer essa mulher para ensinar a gente poder compartilhar coisas boas, porque eu acho que o ser humano é inteligente e ele merece isso. Muito obrigada, gente. Quem tem animalzinho em casa tem vontade de conectar as práticas com o convencional? Bora lá, Quem né? sabe, a mãe fala, gostem do Pedro, sigam então, também. todo mundo segue o Pedro, não precisa mandar seguir o Pedro, né? Mas assim, Pedro Filete e a Adri, eu vou deixar depois, que tem acabou? Não. Que tem o Instagram dela, o Instagram da escola, sigam e conheçam que vale a pena. E se não der tempo, isso eu vou te falar. Depois manda pergunta que na clínica a gente manda o celular dos dois, não tem problema nenhum. E que bacana teu marido te acompanhando, te apoiando. Desculpa falar isso. Muito legal. Entra aí, dá um oi Vem pra dar um gente. oi, Clóvis. O Clóvis é incrível. Não é bacana ver o homem, né? Entra aí, ó. Esse é o companheiro. Olá, gente. Vamos lá. Existe um universo gigantesco pela frente. Nós precisamos nos abrir para o novo e buscar a solução das coisas. Nós não podemos ficar esperando que se resolva. Nós temos que bater as portas para que as portas possam se abrir e que nós possamos conquistar o tão sonhado sonho da humanidade, que é ser feliz. E assim encerramos. E muito obrigada para vocês. Agora nós vamos almoçar. Que esse casal lindo à tarde ainda tem um podcast, muita coisa para fazer hoje, aproveitar. Depois eles já vão para Curitiba para depois voltar para Cascavel. Sim. E eu estou convencendo eles a vir morar para capital, ou morar para Santos, né? Mas a Quem gente sabe, aqui é né? boa, hein? Vamos lá. Muito obrigada, gente. Encerramos por aqui. Obrigada, Julinha. E depois a Adri vai lá e responde, que a gente ficou com duas perguntas. Alzheimer que a gente respondeu aqui, né? Sim. Só ficou a do Parkinson. e a do Bordeaux. Então vai. Então ficaram 2 perguntinhas, depois a gente responde lá, tá bom? Obrigada, gente. Pode mandar o Pix.